Entre todas as coisas, para nós é muito difícil esperar. Nós gostamos das coisas rápidas e que dão resultados rápidos, no nosso tempo. Portanto, esperar é algo que devemos aprender. Mas, sobretudo na nossa vida espiritual, nós devemos aprender a esperar. Recordamos que Abraão teve que esperar a sua idade avançada, onde ele e Sara não tinham mais nenhuma força natural. A força da carne havia murchado completamente, até que Isaac veio como providência do Eterno. Também Noé teve que esperar, pois se lhe foi anunciado o dilúvio, houve um grande espaço de tempo entre o anúncio que Deus lhe fez até o cumprimento da palavra de Deus. E ele confeccionou a arca, segundo a palavra de Deus, sabendo que o que havia de vir, viria, como veio. Portanto, tanto Abraão quanto Noé souberam esperar. Foi assim com o próprio Jesus. Certa ocasião, eles subiam para a festa e os irmãos naturais de Jesus perguntaram a ele se ele não ia subir para Jerusalém. Aí Jesus respondeu que não era naquele momento e que o tempo dele sempre estava pronto, mas aquele não era o seu tempo. Nós poderíamos perguntar por que Jesus só pregou 3 anos e meio, um tempo tão curto, uma vida pública tão curta, mas Deus sempre faz aquilo que é necessário no tempo necessário, no dia necessário, segundo o seu eterno propósito. Portanto, até o apóstolo Paulo, no seu ministério, ele teve que ficar 2 anos na Arábia. Ele teve que aprender e reaprender e ser educado segundo o Espírito, para que pudesse nos dar as revelações maravilhosas que ele veio pelo Espírito de Jesus Cristo. Porque nós somos muito naturais e, como pessoas naturais, não sabemos lidar com aquele que é eterno. As prioridades do eterno são outras. O propósito do que é eterno, do que é para nós na eternidade, são outras coisas. Ao passo que as necessidades terrenas, humanas e naturais, elas são, segundo a nossa ótica, algo que deve ser rápido. E temos ansiedade até mesmo para esperar em coisas muito simples. O Salmo 40 nos ensina e fala sobre esperar e o lugar correto de esperar. Não devemos e não temos possibilidade de esperar na nossa carne. A carne não esperará, ela falará e agirá, e ela concluirá, e estará muito certa. Somos aconselhados a não firmar no nosso próprio entendimento. Existe um ai para aqueles que se firmam no seu próprio entendimento, lá em Isaías. Nós somos aconselhados por Deus a esperar no Senhor para ter a visão e o entendimento segundo o Espírito, para não sofrermos as consequências daquilo que nós nos enganamos. Portanto, o Salmo 40 revela o lugar de esperar e como esperar. O versículo 1 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja que ele esperou confiantemente pelo Senhor ou no Senhor. Ele sabia que Deus ia agir, isto é fé. É a fé que nos faz esperar. Foi assim com Abraão e foi assim com Noé. Eles sabiam que Deus ia agir. Temos o caso de Elias, no caso quando ele confrontou os profetas de Baal. É que aqueles que são profetas segundo a carne, eles não têm que esperar nada. Eles pregam na hora que quer, reúnem na hora que quer, fazem o que quer. Por quê? Porque fazem segundo a carne. Então, não tem que esperar pelo Senhor, nem a palavra, nem a direção de Deus.
É fácil discernir profetas de Baal hoje em dia, porque eles não esperam no Senhor. Eles fazem tudo. Tudo é rápido e tudo fica pronto rápido. É a obra de Deus que eles fazem e diz que é de Deus, mas são eles que fazem, é rápida. E o sucesso é rápido. O crescimento é rápido porque tudo é feito segundo a ótica humana, no nome de Deus e de Jesus. Mas nunca experimentou, nem sabe o que é esperar no Senhor ou pelo Senhor. O resultado de esperar e de aprender segundo o Espírito é que Deus nos ouve. E diz o versículo 2 que ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Deus nos tira de um lugar onde as coisas estão difíceis, onde os pensamentos estão turbados, onde o nosso coração está perturbado. Quando estamos em baixa, na vida espiritual, é como que um lago, como que um brejo ou um lamaçal, como aqui está escrito. Nós precisamos de acalmar e esperar no Senhor, porque Ele é a nossa salvação. O resultado é que Ele colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Não eu. Não posso me levantar por minha conta. Por isso nós não podemos pregar nem fazer coisa alguma na igreja por nossa conta. Samuel foi assim. Samuel ouviu a voz de Deus e foi separado para Deus desde criança. Mas a sua mãe teve que esperar. Ela era estéril e teve que esperar a obra de Deus. E Deus fez a obra na vida dela. Ela orava. E ela orava copiosamente, porque chorando foi confundida pelo sacerdote como uma pessoa bêbada. Mas Deus era com ela e cumpriu a sua promessa, e como sempre Deus o faz. Vamos recordar e podemos recordar muitos outros que, servindo a Deus, esperaram em Deus. Assim, diz o versículo 3, Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Hoje, raramente há novo cântico nas igrejas. Geralmente, os hinos e os cânticos são ensaiados e velhos. São repetitivos e antigos. Há hinos de 200 anos que ainda são cantados hoje. Não é algo novo. É algo que a carne já sabe de cor e repete de cor. Mas aqui diz que Deus põe nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor. Deus põe. Percebe que Deus faz? Deus põe um cântico novo em nossos lábios. Por isto está escrito assim, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que falta hoje é fé verdadeira. É fé operosa. É fé que nos leva a ser praticante. Precisamos perceber que em tudo aqui, pegue a sua Bíblia e leia. É Deus que está operando. É Deus que se inclina e nos fala. Versículo 1. É Deus que nos tira de um poço. É Deus que nos coloca num lugar seguro, numa rocha firme. É Deus que põe em nós um cântico novo, um hino de louvor nos nossos lábios. Portanto, aprendemos e vamos continuar aprendendo a esperar pelo Senhor. Não vá sozinho, não louve sozinho, não reúna sem o Senhor, não fale sem o Senhor, pois que quando falamos nós erramos. Quando pensamos que sabemos é que nós caímos. Bendito seja o Pai de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus, que nos deu o seu Espírito, para que possamos aprender a esperar. Louvado seja Jesus.